A bancada experimental foi produzida para a disciplina Controle de Vibrações e apresentada na Universidade Federal da Bahia. Construímos inicialmente um sistema de 1 grau de liberdade e, após os cálculos necessários, projetamos e introduzimos a esse sistema um absorvedor dinâmico de vibrações. O absorvedor dinâmico de vibrações, o ADV, é equivalente a um sistema massa-mola, só que projetado para ter a frequência natural de um sistema primário. Ele funciona pelo princípio de antirressonância, isso é, ele opera com uma força oscilatória equivalente ao sistema primário, só que em fase oposta. Assim, quando acoplado ao sistema primário, as vibrações vão ser atenuadas. Depois de discutir em equipe como seria o nosso sistema com 1 grau de liberdade e quais materiais utilizaríamos, foi feito um modelo em CAD utilizando o SolidWorks. A partir desse modelo, foi feita uma lista de materiais necessários. Além disso, a montagem também seguiu esse projeto inicial. Para as bases, utilizamos 2 tábuas de madeira. Como a própria madeira tem um grau de amortecimento que não levamos em consideração, isso pode influenciar nos resultados. Para as 4 hastes de lâmina vibrante, utilizamos 5 réguas de aço inox, que foram cortadas e furadas conforme o projeto em CAD. Como a equipe não dispunha dos equipamentos adequados para essa etapa, ocorreram alguns erros que influenciaram depois, não só na hora da montagem, mas nos resultados finais. Essa haste, por exemplo, não seguiu o paralelismo. Isso acaba gerando tensões de compressão e também influencia na rigidez do nosso sistema. Para a fixação, utilizamos 3 tipos de parafusos: o de madeira passante para o cooler, o de madeira mais curto para a base de baixo e parafusos normais com arruelas e porcas nas dobradiças e na fixação da base superior. As dobradiças utilizadas não abraçam completamente as réguas. Apesar disso gerar deformações, testamos após a montagem e percebemos que isso não influenciou tanto no comportamento da bancada. Para o cooler, utilizamos uma fonte com diversas opções de tensões para poder escolher a que se adequasse mais ao nosso estudo. A massa de desbalanceamento foi inicialmente apenas um parafuso pequeno, mas como o sistema não estava vibrando suficientemente, optamos por aumentar, adicionando uma porca. No total, ficamos com aproximadamente 5 gramas de massa de desbalanceamento. Para o ADV, utilizamos uma lâmina vibratória e pedaços de ímã, já que assim conseguiríamos variar tanto a rigidez, mudando a posição do ímã, quanto a massa, utilizando pedaços diferentes, e assim observar o que melhor amortecia nosso sistema e comparar com o já calculado. Depois de adquiridos os materiais, nós fomos pesar os componentes em uma balança de precisão de 0,1 grama. Porém, essa balança tem um limite de peso que ela suporta de 500 gramas, então as madeiras de cima e de baixo foram pesadas em uma balança de 1 grama. Logo nas primeiras pesagens, o grupo percebeu que havia uma grande variação de peso entre componentes de mesmo tipo, como uma arruela tem um peso diferente de outra arruela. Então, nós decidimos pesar todos os componentes iguais ao mesmo tempo e dividir pelo número de componentes para minimizar os erros nos cálculos a serem feitos. Para pesarmos os ímãs utilizados como massa no ADV, encontramos dificuldades no sentido do campo magnético produzidos por esses atrapalhar a medição da balança, então utilizamos objetos com massas conhecidas para afastar o ímã da balança e podemos ter um resultado mais preciso. Já na montagem, os furos na madeira foram feitos de forma fácil, enquanto que os da régua de aço, a broca estava deslizando em cima do local a ser perfurado, o que impossibilitava uma precisão muito grande. Então, o grupo solucionou esse problema abrindo furos maiores que os planejados para poder fazer um alinhamento mais adequado. O primeiro passo foi a determinação da frequência natural teórica. Para isso, consideramos a massa que estava acima das réguas. A massa do celular também foi considerada. Obtemos o amortecimento fazendo o decremento logarítmico através do gráfico obtido no Scilab. Pegamos o primeiro pico e os picos 9, 19 e 29 para analisar o amortecimento do nosso sistema. Para o projeto do ADV, fizemos o cálculo fixando a rigidez.
É importante observar também que logo ao ligar o sistema, o motor passa pela frequência de ressonância, o que causa o sistema trepidar bastante. Essa rigidez poderia ser alterada variando a altura. Como utilizamos um ímã para projetar nosso ADV, esse ímã poderia facilmente ser colocado em qualquer posição da régua. O ímã também foi uma vantagem, pois poderíamos quebrar ele, e foi o que fizemos, e variar a massa necessária para o ADV ideal. Fixando a rigidez em um certo valor, calculamos uma massa de 223 gramas, e essa massa foi colocada através dos pedaços do ímã e algumas arruelas. Medimos a amplitude com o ADV já instalado e essa amplitude se reduziu bastante. A olho nu é quase impossível ver a vibração na mesa e somente o ADV é perceptível que está vibrando. O sistema sem ADV vibra muito mais do que o sistema com ADV, tanto que a olho nu é quase imperceptível qualquer vibração. Através do software é possível observar que existe alguma vibração na casa de 2 de amplitude, porém isso é causado pelas nossas fontes de erro. Já que o sistema ideal, a mesa não deveria vibrar, enquanto toda a vibração seria transmitida para o ADV.